Diz assim Josué capítulo 18, a partir do 1: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Podem sentar. Queridos, depois de quase 2 anos e meio de um ano e meio, próximo de 2 anos, de pandemia, onde nós tivemos que conviver com muitas restrições, hoje a gente já começa a observar que o país e o mundo estão dando sinais de abertura. Em muitas nações, as fronteiras já estão abertas para o turismo, e outras tantas já estão sinalizando nesse sentido que ainda esse ano vão abrir para o turismo. Ainda hoje estava lendo uma reportagem e ali estava sinalizando que os Estados Unidos, ele já dá sinais de que em novembro já vai estar abrindo as fronteiras para o turismo. Israel, para muitas nações, agora em setembro, já está abrindo também as fronteiras. Então, a gente tem visto, sinais de abertura. Aqui na nossa nação, nós estamos vendo os alunos retornando às escolas, a gente está vendo os torcedores também tendo a condição de retornar aos estádios. É possível a gente ver também eventos em praças, em logradouros públicos, enfim, muita coisa que estava parada está voltando a se movimentar. É ou não é verdade? Muita coisa que estava parada hoje está retornando ao movimento. E dentro desse contexto, quero chamar a sua atenção, porque nós, como igreja, não podemos ficar apenas contemplando esse retorno de atividades civis, não podemos ficar contemplando esse retorno de atividades, vamos dizer, educacionais e de entretenimento. Não, Deus não nos chamou para isso, para ficar observando o tempo. Deus não nos chamou para isso, para ficar observando as coisas acontecerem, Certo que nesse período de pandemia Deus nos abençoou muito, nos guardou, proveu aquilo que nós necessitávamos, mas nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem que vem direto do trono, nós temos uma ordem que vem direto do Senhor para a sua igreja. Deus nos deu a ordem de ir, de sair aos campos, às cidades, entrar de casa em casa, anunciar a salvação em Jesus. Nós temos a missão de fazer discípulos de todas as nações, conquistar novos territórios, expandir o reino de Deus nesta terra. Queridos, desde a semana passada, eu tenho assumido um desafio diante de Deus, de despertar a igreja para esse propósito, porque eu percebo que com essa questão, pandemia, muitos se acomodaram, tem gente que pode já estar aqui conosco, adorando a Deus dentro do templo, adorando ao Senhor presencialmente, mas estão escondidos, acomodados com a desculpa de que estão participando de forma remota, estão participando online, e muitas vezes a gente sabe que isso nem é verdade. Então muitos acomodaram, outros esfriaram, e de certa forma a obra de Deus está paralisada. De certa forma a obra de Deus está paralisada. Queridos, claro que os cultos estão acontecendo, os levitas da música, da dança, as equipes de recepção, mídia, intercessão estão em atividade, mas boa parte dos servos, das servas de Deus simplesmente cruzaram os braços, não lideram ou mesmo participam das células, já não tem mais o mesmo empenho de convidar as pessoas para o culto,
já não têm mais a mesma paixão em falar do amor de Deus. Estão acomodados, tem muita gente acomodada, tem muita gente que está descansada, remissa, e que hoje, mais do que nunca, precisa retornar às atividades, precisa cumprir a missão, precisa cumprir o propósito. Ah, meu apóstolo, mas eu já estou aqui, eu saí de casa, eu vim ao templo, eu até contribuo com as minhas finanças, eu sou um dizimista, um primiciante, um ofertante, glória a Deus por tudo isso, mas você sabe que Deus te chamou para muito mais. Você sabe que existe uma palavra aí dentro do teu coração que pode mudar vidas, que pode transformar vidas. Existe uma fé que Deus entregou a você, que pode fazer com que o doente seja curado, que pode fazer com que aquele que está aprisionado seja liberto. Existe uma fé dentro de cada servo de Deus. Existe uma fé que Deus plantou em nosso coração e que precisa ser desenvolvida, que precisa ser praticada. Então, queridos, eu me preocupo com a vida de cada um dos servos de Deus, porque todos nós vamos ter que um dia estar diante do trono do Senhor para prestar contas daquilo que Ele estabeleceu como propósito para a nossa vida. Eu me preocupo porque a igreja durante anos lutou, guerreou pela conquista, não só desse território aqui, mas de outros territórios, e avançamos no crescimento. E nesse exato momento onde a gente está vendo tudo se movimentar à nossa volta, nós não podemos fazer o que Israel fez no passado. Não podemos. Segundo esses 3 versículos, esse texto curtinho que lemos, eles entraram na terra da promessa, lutaram contra os inimigos, venceram, já estavam ali de posse da terra, mas não ocuparam todo o território. De 12 tribos, apenas 5 haviam se movimentado. Das 12 tribos, apenas 5 cumpriram. As outras 7 estavam descuidadas, acabaram atrasando o relógio de Deus. Queridos, era o tempo da nação de Israel ocupar, e volto a dizer, ocupar a plenitude da terra, a totalidade da terra. Mas eles estavam contaminados com a negligência e com a acomodação. Presta atenção aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitos crentes hoje não estão na mesma situação? Muitos crentes hoje não estão acomodados? Não estão descansados? Eu creio que sim, queridos. Tem muita gente que antes da pandemia, estavam ali ativos na obra de Deus, eram usados tremendamente por Deus, e depois foram contaminados nas suas almas, e hoje estão dessa forma, acomodados, descansados. Lá no passado, Josué, vendo aquele quadro, ficou muito incomodado, e como um bom pastor, procurou orientar o seu povo para que despertassem. Josué procurou mostrar ao seu povo que eles já haviam entrado no território da promessa, que eles já haviam vencido inimigos, e agora o que eles precisavam? Ocupar a terra. Gente, eles já estavam no território do leite e do mel, eles precisavam apenas ocupar aquele território. Mas algo estranho estava acontecendo, uma força espiritual estava trabalhando nos corações, provocando neles um estado de letargia. E eu volto a dizer, eu vejo o mesmo acontecendo hoje. É uma força espiritual trabalhando nos corações de líderes, trabalhando nos corações de discípulos, trabalhando no coração de muita gente na igreja. E as pessoas estão aí acomodadas, estão aí, infelizmente, sem ação, sem reação.
estão olhando as coisas acontecerem à sua volta, estão olhando até os sinais da vinda de Jesus, que estão mais claros do que em qualquer outro tempo, mas estão aí, olhando, perdendo tempo com tantas atividades, perdendo tempo com política, perdendo tempo com lazer, e não estão fazendo o que devem fazer, que é salvar o máximo de vidas. Salvar o máximo de vidas. Queridos, a igreja existe para ser uma porta de salvação. Cada discípulo dentro de uma igreja existe com esse propósito, ser um instrumento de salvação. Olhe para quem está ao seu lado e diga isso: meu irmão, você é um instrumento de salvação. Deus chamou você, Deus escolheu você com esse propósito de ser um instrumento de salvação. Eu falava aqui na semana passada que os meus pastores na adolescência, eles diziam exatamente isso. Se a gente não tivesse nenhum propósito, no momento em que a gente levantou a mão e veio à frente aceitando Jesus, imediatamente a gente seria arrebatado, porque não teria mais propósito nessa terra. Se Deus permitiu que estejamos aqui, é porque nós temos um propósito, nós somos instrumentos de salvação. Levante a sua mão direita e diga isso: eu sou. Fale bem alto: eu sou um instrumento de salvação. Então precisamos acordar para a realidade. Se existe alguma força e existe alguma ação maligna tentando nos acomodar, tentando nos fazer adormecer, nós precisamos hoje, em nome de Jesus, neutralizar toda ação do inferno, toda ação de Satanás. Porque, queridos, é tempo de ocupar a terra. É tempo de ocupar a terra. É tempo de alcançarmos vidas para o Senhor. Se você olhar aí para o teu lado, você vai ver que existem algumas cadeiras aqui que estão vazias. Estão vazias. Nós precisamos fazer algo, porque tem muita gente que está precisando. Tem muita gente que está à beira do abismo. Tem muita gente que já está nas portas do inferno. E nós precisamos fazer algo para trazer essas pessoas para esse ambiente que é um pedaço do céu. Esse ambiente que é uma antessala do céu. Nós precisamos acordar. Nós temos que nos mover. Temos que ocupar aquilo que é nosso. Temos que cumprir a nossa missão. Queridos, quando nos movimentamos, Deus nos abençoa, Deus nos respalda. A gente olha para Israel, Israel é um espelho para nós. Lá no início da conquista de Canaã, lá em Josué 3:13, está escrito assim: porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Olha só, Israel é um exemplo para nós. O que Deus fez com Israel? Está na hora de vocês conquistarem. Que os sacerdotes estejam na frente. E quando a planta do pé do sacerdote pisar no Jordão, que naquele momento representava um obstáculo, o obstáculo vai se abrir. O impedimento vai se abrir. Quando nos movimentamos é assim, Deus respalda a nossa conquista. Deus fez isso lá no começo. Por que Deus faria hoje diferente? Por que Deus faria diferente? Se nos movemos, Deus nos dá vitória. Se nos movemos, o impedimento se abre, as muralhas caem, os inimigos são derrotados. Então, queridos, nós precisamos despertar, retomar a caminhada, porque a plenitude da terra precisa ser alcançada. A plenitude da tua casa precisa ser alcançada. A plenitude dos teus amigos precisam ser alcançados. A plenitude desta cidade precisa ser alcançada. Sim ou não, gente? Precisa. Ou na tua casa, todos os teus familiares já têm uma aliança com Deus, já servem ao Senhor. Todos, tios, primos,
Irmãos, todo mundo já serve ao Senhor? Todos os teus amigos já aceitaram Jesus, já passaram pelo encontro, já estão plenamente envolvidos nas atividades do reino? Eu sei que não. Eu sei que não, e é por isso que desde a semana passada eu estou trazendo essa palavra. Igreja, vamos despertar. Por isso que desde a semana passada eu não vou me calar até que veja a igreja em movimento. Eu não vou me calar até que eu veja o povo de Deus envolvido com a obra do Senhor, com a obra do seu Deus. Mas sei que muita gente precisa se converter ainda. Mas essa conquista, ela é possível. E ela é possível se nos levantarmos, se nos movimentarmos. O mundo está em movimento e nós precisamos nos movimentar. Fale para o seu irmão: meu irmão, vamos caminhar, vamos andar, vamos fazer a obra de Deus, vamos nos posicionar para que a conquista, para que a vitória se estabeleça. Tem alguém que você quer ver salvo? Tem alguém que você deseja ver salvo? Apóstolo fulano, te movimenta, te posiciona, e Deus vai te abençoar, e você vai ver essa pessoa salva, e você vai ver essa pessoa caminhando com você, estando até aí ao teu lado, talvez nesse lugar que está vago. Te posiciona. Existem alguns posicionamentos que são essenciais para a conquista plena do território. O primeiro posicionamento: nós temos que limpar a mente dos fracassos, das imagens negativas do passado, das traições. Nós temos que limpar a nossa mente. Não podemos guardar memória negativa dos acontecimentos. Eu sei que em meio a essa pandemia houveram muitas perdas. Eu não estou me referindo aqui só às perdas de vidas, não, foram muitas perdas. A nível eclesiástico, muitas pessoas nos traíram e saíram e foram embora, nem agradeceram e deram as costas para a gente. Isso dói, isso machuca. É ou não é verdade? Machuca a gente. Você investiu tempo, você investiu recursos financeiros, investiu amor, e a pessoa vai e não dá nem um tchauzinho, e muitas vezes sai ainda falando mal. Gente, isso dói. Sei que muitas vezes os nossos sentimentos abalam, mas nada do que aconteceu de ruim pode nos paralisar. Nada do que aconteceu de ruim pode nos impedir de fazermos a vontade de Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: meu irmão, essa palavra é para você. Se aconteceram coisas ruins na tua vida, diga: se aconteceram coisas ruins na tua vida, hoje, limpa essa mente, porque nada pode te impedir de conquistar para o reino e até para você mesmo. Nada pode nos impedir, queridos. Você pode ter vivido nos últimos meses o pior momento da sua existência, mas tudo que aconteceu não pode te deixar prostrado. Você precisa se levantar e sair para a conquista. Você tem que se movimentar na direção que Deus está apontando, na direção que o Senhor está apontando. Tem muita coisa acontecendo. A gente usou aqui um slogan desde o início da pandemia: a igreja não para. E é verdade, a igreja não parou, mas muita gente parou. Mas a igreja não parou. De manhã tem oração, segunda a sexta, de segunda a sexta, 7 da manhã, faça chuva, faça sol, a apóstola está lá orando, e muitas mulheres estão juntas, e alguns homens também estão juntos. Separa um tempo e vamos orar, gente. Está lá no Zoom, é fácil, coloca o aplicativo. É o horário que eu estou indo, me dirigindo ao trabalho, vai orando ali junto, entra. Tem tantas pessoas
que chegam no trabalho e colocam ali o fonezinho, ou até colocam mesmo no alto-falante. Um dia desses, a apóstola estava para Belém, e daqui a pouco eu ouvi uma oração bem alto lá no quintal de casa. Eu disse, meu Deus do céu, mas a apóstola não está aqui. E aí eu despertei e saí procurando. Uma das nossas discípulas trabalha na casa do vizinho, e ela colocou numa caixinha de som a oração pela manhã. E eu sei que eu e talvez os outros vizinhos já estivessem orando junto com a apóstola ali naquela manhã. Às vezes você tem essa oportunidade de estar orando juntos. À noite, segunda-feira à noite, nós temos discipulado. Amanhã tem discipulado. Quantos podem participar do discipulado? Levante a mão aí. Não, levanta a mão aí. Quem pode? Quem está disponível na segunda? Amém. Então entra também no Zoom. Apóstolo, eu não tenho o link. Depois me passa uma mensagem, eu vou te enviar o link para a gente estar junto. Porque, queridos, tudo aquilo que vivemos, os aparentes fracassos, as aparentes derrotas que sofremos, elas não vieram para nos derrotar, para nos matar, para fazer com que a gente encerre a carreira. Não foi para isso que Deus permitiu que a gente passasse por situações difíceis. Deus permitiu que a gente passasse por situações difíceis para nos fortalecer. Entenda isso. Apóstolo, mas foi difícil. Mas você está mais forte depois da situação difícil que você enfrentou. Porque as situações difíceis servem para isso, para nos fortalecer. Existe um provérbio oriental que tem sido muito citado nos últimos dias. Esse provérbio diz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Diga, tempos difíceis geram homens fortes. Deus permitiu que você passasse por um tempo difícil para que você se fortalecesse. E eu creio que eu estou diante de homens e mulheres que estão mais fortalecidos ainda. Então, queridos, veja se tudo que te aconteceu de ruim não faz parte desse plano de Deus para te fortalecer. Então, ao invés de estou cansado, eu já fiz tanto, já me traíram, e eu tenho tanto sentimento ruim, em nome de Jesus, pede hoje à noite: Senhor, derrama o teu sangue sobre a minha mente, limpa a minha mente. Senhor, derrama o teu sangue sobre o meu coração e limpa o meu coração, porque eu quero te servir. Eu nasci para te servir, eu fui escolhido por ti para fazer a tua obra, Senhor. Pede, ora nesse sentido, e eu sei que Deus vai limpar a tua mente, eu sei que Deus vai limpar o teu coração, eu sei que Deus vai te renovar, porque é interesse dele. Foi ele que te escolheu, não foi o apóstolo, não foi a apóstola, não foi o pastor, não foi o teu líder de célula, não foi ninguém que te escolheu. Quem te escolheu foi o Senhor. Diga, eu fui escolhido por Deus. Quem te chamou foi Deus. Ele pode ter usado alguém, mas é Ele que te chamou, é Ele que te escolheu. Então, se tem alguma coisa aí que contaminou o teu coração, pede, Senhor, derrama o teu sangue sobre o meu coração, sobre a minha mente, purifica, me cura, e Deus vai te curar. Deus vai te curar, para que a obra dele continue, para que a obra dele cresça, para que a gente alcance territórios novos para o Senhor. A ordem do Senhor ao seu povo: tomar posição para a conquista. Precisamos de cura, precisamos limpar a mente das imagens de fracasso, das imagens de traição. Mas tem mais, nós precisamos olhar para o futuro e viver além do amanhã. Queridos, uma das coisas mais importantes é termos a consciência de onde nós vamos chegar. Como igreja, nós precisamos
ter essa noção de onde nós vamos chegar. Eu creio de todo o meu coração. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai usar essa igreja, vai usar muito essa igreja. E em poucos anos, eu posso dizer assim, em poucos anos, essa cidade chamada Paragominas será uma cidade conhecida nacionalmente como um território de salvação. Será conhecida nacionalmente como um território de avivamento, como um território de milagres. Eu creio nisso. Eu enxergo esse futuro, eu trabalho por esse futuro. Eu sei que a minha vida não vai acabar amanhã, não. Eu sei que Deus tem muito mais. Eu sei que eu vou viver além do amanhã. Eu sei que eu vou poder ver aquilo que Deus tem me mostrado. Lembro que ao chegarmos aqui na cidade, aqui em Paragominas, eu já vi que essa cidade era uma cidade muito receptível ao Evangelho, que era uma cidade boa, uma terra boa. Eu estava até contando isso hoje à tarde, lembrei, na hora da mensagem à tarde, que um dia eu fui almoçar na casa de um discípulo, de uma família de discípulos nossos, continuam com a gente aqui, graças a Deus, e essa família também convidou um outro pastor, que já estava estabelecido na cidade há muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu vi que essa cidade ela tem potencial e que Deus iria fazer uma grande obra nessa cidade. Me alegrei com isso. E naquele almoço, eu não sei se a apóstola estava comigo, eu não lembro bem, mas eu lembro que tinha esse outro pastor, e esse outro pastor que já estava há mais tempo na cidade, ele olhou para mim e ele disse assim: olha, Paragominas já foi um território muito fértil para o Evangelho, mas eu quero dizer para o senhor que está chegando agora, que as coisas estão difíceis. E ele dizia assim, Paragominas, eu comparo como um garimpo que estava no começo, onde a gente podia recolher as pedras preciosas aí na flor do chão, e hoje a gente tem que cavar muito para a gente ver uma alma se rendendo a Jesus. É muito difícil hoje. Enquanto aquele homem falava essas coisas para mim, eu aqui no meu coração repreendia e dizia: não é isso que Deus me mostrou, não é isso que Deus me mostrou, não é isso que Deus me mostrou. Enquanto aquele homem falava tantas dificuldades, eu dizia: não é isso que Deus me mostrou. E eu continuo dizendo a mesma coisa: não é isso que Deus me mostrou. Eu sei, queridos, que graças a Deus, muita gente, isso inclui toda a tua casa. Graças a Deus que pelo menos 3 receberam, já está valendo. Eu creio que toda a tua casa, toda a tua parentela vai se render a Jesus, vai servir Jesus. Eu creio nisso. Então eu não posso olhar apenas para o hoje, nem para o amanhã. Eu tenho que olhar para além do amanhã. Para além do amanhã. Eu tenho que ver o que Deus vai fazer. Até mesmo quando eu já não estiver mais nesta terra, eu tenho que ver os meus descendentes, meus filhos, meus netos assumindo e fazendo a obra de Deus. Apóstolo, está cada vez mais difícil criar filhos. Tá, é verdade. O mundo está complicado. O mundo está encantando cada vez mais as crianças, os adolescentes e tentando levar para distante. Mas eu creio que os nossos filhos vão dar continuidade à obra de Deus. Olhando até para o Enzo ali. O Enzo, quando era pequeno, eu dizia assim: Enzo, o que você quer ser quando crescer? Aí eu mesmo respondia: você vai ser pastor, né? Aí ele dizia assim: eu não vou ser pastor não. Aí eu disse: como, rapaz, você não vai ser pastor? Ele dizia assim: eu vou ser apóstolo. E vai ser, Enzo, em nome de Jesus. O diabo não vai roubar esse sonho do teu coração de criança não. E vai ser,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente já tem visto isso acontecer, gente. A Gabi há 16 anos atrás era um bebê. E hoje está aqui adorando a Deus, está fazendo a obra de Deus junto com a gente. Eu olho para frente e eu sei que nós vamos conquistar a plenitude dessa terra. Então, queridos, vamos entrar em movimento. Vamos entrar em movimento. Vamos demarcar os territórios que ainda precisam ser ocupados. Vamos nos estabelecer nesses territórios que ainda precisam ser ocupados. Nosso discurso no início da visão era: cada casa uma célula, cada casa uma célula, cada casa uma célula. Parece que a gente perdeu essa vontade de estabelecer o reino de Deus em cada casa. Nós precisamos resgatar esse discurso. Cada casa terá uma célula, será uma porta de salvação. A sua casa que ainda não tem célula vai ter uma célula, vai ser uma porta de salvação ali, em nome de Jesus. Você que ainda não lidera, você vai liderar uma célula. Você vai liderar uma célula, eu creio nisso, em nome de Jesus. Porque, queridos, nós fomos chamados para isso. Temos que cumprir o propósito, temos que alcançar todo o território. Se nos posicionarmos, nós vamos viver todas as promessas de forma integral. Josué 21:45 diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Diga, tudo se cumpriu. Se levantarmos e nos movimentarmos, Deus vai nos abençoar. Não vai ficar faltando nenhuma promessa. Tudo se cumprirá. Queridos, Deus nos entregou essa terra, Paragominas. Deus entregou a terra, a tua casa, os teus familiares nas tuas mãos. Se Deus entregou, nenhum demônio vai ocupar essa terra. E se tem demônio, põe para correr, vai à luta, porque ela pertence ao Senhor. Ah, meu apóstolo, mas eu estou indisposto, eu estou vivendo uns conflitos. Ai, apóstolo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho mais ânimo. Gente, vamos vencer tudo isso, todo impedimento. Ah, é o dia do culto, eu já não tenho, apóstolo, nem ânimo de vir para a casa de Deus. Está amarrado, em nome de Jesus. Vença isso. E não venha só. Traga os teus vizinhos, os teus amigos. Não imponha limites, não imponha dificuldades. Hoje eu estava dando testemunho desse casal aqui, da Josângela e do esposo. Fiquem em pé aí, por favor. Estava dando testemunho deles. Esse casal aqui, eles têm uma célula, e não é uma célula pequena não, uma célula de quase 40 pessoas. Tá bom, pode sentar. Já está grande demais, 78 pessoas já. Meu Deus do céu, era 40. Gente, eu não sei se já tem carro hoje, porque as coisas acontecem tão rápido, né? Eu falei 40, já está em 78. Mas até um tempo atrás eles não tinham carro. E aí eles vinham de lá da Promissão 3. É longe. Eles vinham de lá e traziam toda a célula. E era bonito a procissão, gente. Eles vinham na procissão. Aí quando eu passava aqui, eu não podia dar carona para 40 pessoas, 30 pessoas, eu só dava aquela buzinada assim, pá, 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 e aí gritavam, sem paz, apóstolo. Que festa no meio da rua. Não tem impedimento quando a gente quer fazer a obra do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Não tem impedimento. Então, tem disposição, tem conflito, tem preguiça. Não queria falar isso, mas às vezes tem. Tem todas essas coisas. Em nome de Jesus, vença e vá cumprir o propósito
propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Nós temos que nos alegrar, queridos, com a escolha que Deus fez. Deus poderia ter enviado os anjos para pregar, para estabelecer o seu reino na terra, mas Ele não fez isso. Ele nos deu esse privilégio, e deu privilégio aos homens de serem portadores da sua palavra, de serem instrumentos de salvação nessa terra. Vamos valorizar a escolha de Deus. Amém? Estava olhando para minha amada ali na escola de líderes, teve uma atividade de evangelismo. Ela foi para o ônibus e até hoje está circulando isso na rede social. Está lá, minha filha. Você foi lá para o ônibus ministrar a palavra. Em nome de Jesus, vamos voltar às atividades e fazer a obra de Deus acontecer. Porque é isso que Deus está esperando da sua igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. Às vezes a gente vem para a igreja e fica todo encolhidinho. E hoje já prestou atenção, parece que é tanta gente deprimidinha e tanta gente tristinha. Em nome de Jesus, vamos mudar esse quadro e vamos fazer a obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Apóstolo, essa palavra é para mim, é para todos nós. Se você precisa nessa hora pedir cura, peça ao Senhor, Ele vai te curar. Se você precisa nessa hora pedir ao Senhor que te restaure, que te renove, peça, Ele vai te restaurar, Ele vai te renovar. Se você precisa que o Senhor te dê mais amor, mais paixão, ou devolva o amor e a paixão que você tinha antes, Ele vai fazer isso nessa noite. Mas te apresenta com ousadia diante do trono